Trabalho de cálculo 1, modelagem de lucro máximo. O trabalho foi feito uma análise matemática de uma indústria de sorvete. O grupo é composto por Amanda Vitória, Beatriz do Nascimento Carlos, Isabelle Fernanda Diniz. Neste trabalho, a gente buscou desenvolver um problema de otimização, determinar o melhor preço da venda para obter o lucro máximo. A escolha do resultado ela se justificou pela facilidade do processo à informação sobre o custo de produção e por se tratar de uma empresa real. Resultamos ainda a importância da otimização dos processos na engenharia de produção, já que contribui diretamente para a competitividade e a sustentabilidade das empresas. Falando um pouco da empresa que nós escolhemos, é uma fábrica real de sorvete de médio porte. O período analisado é de janeiro de 2018. O produto que escolhemos é um pote de açaí de 10 litros que na época era vendido a R$12, com a demanda de 4.360 unidades, o que representava um faturamento de 90,8%. A produção do sorvete de açaí segue um processo produtivo que inclui a aquisição dos insumos, mistura com controle técnico, envase semi-automatizado, o congelamento rápido e armazenamento em câmaras frias. A eficiência da produção é influenciada pelo preço de venda e pela estrutura de custos. Bom, aqui temos um quadro que mostra os dados utilizados e suas respectivas fontes. Nós utilizamos o preço de venda, a demanda mensal, o aumento da demanda, o custo fixo unitário do açaí, o custo variável, os custos fixos totais para a venda de todos os produtos da empresa e os custos fixos totais relacionados à produção de açaí. Em relação aos custos fixos totais do açaí, esse resultado veio do rateio dos custos fixos totais, utilizado como critério o faturamento da venda do sorvete de açaí de 90,8%. Todos esses dados foram retirados do artigo do estudo de caso, entretanto, o aumento da demanda não foi retirado de lá. Foi uma sugestão de uma IAA, validada por profissionais da engenharia de produção, como o professor Marcos e o professor Diogo. Na parte da modelagem matemática, primeiro foi necessário modelar a previsão da demanda, que foi feita com base em uma equação da reta devido à relação linear entre o preço e a demanda. Posteriormente, foi calculado o coeficiente angular, sabendo que a cada R$1 a menos eram vendidos 200 potes a mais. Após isso, nos itens 3 e 4, nós aplicamos os valores obtidos com essas outras etapas e, como termo independente, obteve-se o valor 6.760, que indica a demanda para o preço igual a zero, dentro das limitações do modelo. Na segunda parte da modelagem, foi necessário definir o custo total, conforme tópico 1, e o custo variável total, conforme tópico 2. O custo variável total foi necessário, pois compõe o custo total, e diferente do custo total fixo, ele varia conforme a produção. Por fim, aplicou-se essas definições na função de lucro, conforme tópico 3, função de lucro, onde a receita é dada pela multiplicação do preço pela demanda. Na aplicação dos valores na função de lucro, pegamos esses valores disponíveis aqui no quadro acima e aplicamos na função de lucro modelada anteriormente. Obtivemos como resultado os seguintes termos que, conforme a análise, indicam que o gráfico será de uma parábola voltada para baixo, indicando que a função tem um valor máximo. O segundo termo indica um efeito direto do preço sobre o lucro. Ao aumentar o preço, o lucro também aumenta, mas até certo ponto. E o termo independente indica que haverá prejuízo caso o produto seja vendido a preço zero. E esse prejuízo foi comprovado diante da análise da demanda, utilizando o preço zero, e aplicando essa demanda a um preço zero na relação de custo variável total, nessa tabela aqui abaixo. Assim, nós conseguimos confirmar que esse prejuízo ele seria realmente efetivo caso o preço fosse vendido a R$0, uma hipótese. Na parte de análise matemática, precisamos primeiro definir as restrições de domínio, que por se tratar de um valor monetário, ele não poderia ser negativo e também deveria estar dentro de uma faixa mercadológica, que diante do contexto de 2018, esse valor foi compreendido entre R$13 a R$19. Após isso, realizamos a primeira derivada da função lucro, obtendo esse seguinte resultado, disposto no slide. Após isso, definimos o ponto crítico. O ponto crítico encontrado foi 18,9 e realizamos o teste da segunda derivada a fim de analisar o sinal resultante. Nessa etapa 4, definimos que 18,9 é sim o ponto de máximo e, por se tratar de uma função quadrática, ele é o ponto de máximo global. Na etapa de interpretação dos resultados, primeiro precisamos analisar a diferença do lucro atual para o lucro com esse possível novo preço, que não é novo preço ainda. Na interpretação dos resultados, observamos que o valor P
igual a 18,9 está dentro do domínio viável da função. Com a análise do gráfico, observamos que quando o preço é de 18,90, o lucro estimado é de aproximadamente R$ 18.576. Esse valor é quase 2 vezes maior que o lucro atual, que foi calculado ali acima no tópico 1, lucro atual, que com o preço de R$ 12,00 e a demanda de 4.360 pods, o lucro atual da empresa é de cerca de R$ 9.000. Com esse preço sugerido, observa-se que o valor do lucro quase dobra, vendendo 1.380 pods a menos. O volume de vendas ao preço sugerido foi calculado ali abaixo, no tópico 2, que com o valor de R$ 18,9, estima-se que serão vendidos 2.980 potes. No estudo, a gente percebeu que o preço ideal para vender o pote de açaí é de R$ 18,90, com um lucro de aproximadamente R$ 18.500 e com quase 3.000 potes vendidos. Mas vale lembrar que esses dados eles são de 2018, por isso se faz necessário um novo estudo com novos dados para ter um resultado um pouco mais preciso. Essas foram as referências que a gente usou e muito obrigada.